Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Que bom encontrá-lo diante do televisor neste final de tarde, domingo, dia do Senhor, dia em que celebramos a sua vitória sobre a morte. Domingo, palavra que aparece na Bíblia uma única vez, palavra que significa dia do Senhor. É São João, apóstolo e evangelista, quem no seu Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, chama o primeiro dia da semana com esse título, Dia do Senhor. Feliz Dia do Senhor para você. Neste final de tarde, neste pôr do sol, neste início de semana, o programa Luz da Vida, pela 14ª vez, retoma o argumento do segundo novíssimo, o juízo. Novíssimos são as últimas realidades que vão acontecer para todos os seres humanos quando nós deixarmos esta vida. Morte, juízo, inferno e paraíso. Para o mistério da morte, já dedicamos 29 programas. E para o juízo, 14 programas com esse. Juízo. Todos nós haveremos de comparecer diante de Deus para a prestação de contas dos nossos atos. Verdade ineludível, ninguém se assuste com isso, ninguém se apavore com isto, mas é uma verdade de fé. Quando deixarmos esta vida, ninguém vai cochilar, ninguém vai adormecer no cemitério. Coemiterion, cemitério vem coemiterium, significa dormitório, mas é o lugar onde os corpos dormem, porque a alma se desmembra do corpo e se apresenta imediatamente diante de Jesus para ser julgada. E no arremate da história, no fim da história, todos os homens se colocarão diante de Jesus, que virá com poder e glória para julgar os vivos e os mortos unidos. Os bons à sua direita, os condenados à sua esquerda, quando será pronunciado aquele julgamento, aquelas palavras gozosas e terríveis, gozosas para os eleitos, terríveis para os condenados, no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Mas isso não é assunto para agora. Pela 14ª vez estamos investigando nas Escrituras textos a respeito desta realidade que vai acontecer com todos nós e a qualquer momento, quando o Senhor nos chamar, nos tirar desta vida. Já estamos no Novo Testamento e terminamos o 13º encontro comentando várias passagens de nosso Senhor Jesus Cristo, vários textos do Novo Testamento. O primeiro desse nosso encontro é Mateus capítulo 5, versículo 22. Aqui Jesus vai falar pela primeira vez do fogo da geena. Leiamos o texto e teçamos alguns comentários. Eu vos digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo da geena. Bom, palavras mais duras do que essa é difícil você encontrar no linguajar de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui se fala de grande conselho, aqui se fala de juízes, aqui se fala de fogo da geena. Primeira conclusão genérica: nada que nós fizermos de mal deixará de ser levado em conta por nosso Senhor. Nossos atos, todos, os pensamentos mínimos, bons ou maus, serão levados em conta, consentidos, serão levados em conta por nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras que às vezes a gente pensa que não têm gravidade, quando na verdade tem, também serão levadas em conta por nosso Senhor. O que chama a atenção aqui nessas palavras exigentes de Jesus é que a ira, chamar o outro de imbecil, de louco, obviamente que é preciso que haja uma razão não plausível, uma razão não justificável, para que se possa falar, obviamente, de uma transgressão merecedora de uma condenação eterna. Sim, porque o próprio Jesus Cristo, no capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus, foi implacável contra os escribas e fariseus. Ele os chama de sepulcros caiados, hipócritas, falsos, fingidos. Jesus destila, de certa forma, alguns adjetivos, não digo impropérios, mas adjetivos duros, porque eles merecem.
porque eles mereceram. Quando você afirma uma palavra muito dura, por exemplo, se uma pessoa diz, Deus não existe, e ela está convicta disso, e você diz que ele é louco, você não está pecando. Ele está dizendo uma loucura. O louco é aquele que é capaz de dizer uma loucura, uma insensatez. Portanto, a loucura, quando você imputa a uma pessoa algo que ela não é, que ela não disse, que ela não fez, como chamar de louco uma pessoa que de fato não é, aí você incorre nessas palavras duras de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, os padres da igreja entenderam aqui, se você disser sem uma razão plausível, imbecil, se você disser sem um motivo justificado, fulano é louco, você responderá verdadeiramente diante de Deus. Você vai ser cobrado, você vai ser exigido, você vai ser julgado com rigor. Mas eu repito, o que nos interessa aqui, o que aparece pela primeira vez, a alusão nos evangelhos de Jesus ao fogo do inferno, é aqui. Fogo da Geena. Eu repito, Jesus, com o passar do tempo, é que vai explicar em que consiste o julgamento dele e, dentro desse julgamento, a segunda possibilidade, a terrível possibilidade, que é o fogo da Geena. Em todo caso, no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, ele vai usar outra nomenclatura. A nomenclatura é esta: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos. Então, aqui vocês percebem que, com relação à condenação eterna, isto é, após esta vida, viver para sempre afastado de Deus, num sofrimento que jamais acabará, que a Escritura chama de inferno, Jesus, ora, o chama de fogo eterno, Jesus, ora, o chama de Geena, ou trevas exteriores. Nós vamos ver, com o passar do tempo, as nomenclaturas que Jesus utiliza para descrever o inferno. Geena vem de, na língua hebraica, de Vale do Inom, ou Geinom. Geinom, daí vem Geena. Inom era um vale, ainda hoje ele existe, só que é um bairro bem sofisticado, um bairro classe A, digamos assim, de Jerusalém, onde moram pessoas ricas. Mas no tempo de Jesus era um vale, uma depressão, assim, onde eram jogados lixos, coisas podres, etc., e se queimava. Tudo isso. Naquele tempo não tinha serviço de esgoto, nem de lixo, nem de reciclagem, não existia nada disso no tempo de Jesus. Havia as muralhas de Jerusalém e uma porta que dava para esse vale. E ali eram jogados os dejetos. E para que o mau cheiro não causasse constrangimento, não houvesse mau cheiro para os moradores, eles tocavam fogo. Então, quem olhava para o vale da Geena enxergava sempre lixo, imundícia, podridão, mau cheiro e também fogo. Então, Jesus se utiliza dessa imagem desta parte do território fora das muralhas de Jerusalém, que é o Vale do Lixo, o Vale da Imundícia, o Vale da Geena, para chamar o inferno de fogo da Geena. Então, somente para vocês entenderem o que Jesus quer dizer condenado ao fogo da Geena. É como se ele dissesse, vocês estão vendo aí o Vale da Geena, o Vale do Inom pegando fogo? O fogo do inferno, após esta vida, é muito mais terrível do que esse que vocês estão. Mas para que vocês compreendam o que é o inferno, porque vocês nunca viram, vou utilizar essa expressão, fogo da Geena. Reparem que estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, começo da vida pública de Jesus. Mas temos muito mais. Temos bastante ainda na linguagem, nos discursos de Jesus sobre a realidade dolorosa do inferno. Convido vocês agora a passar para o capítulo 18, versículos de 32 a 34, na parábola do servo cruel. A parábola do servo cruel, em síntese, é a seguinte. Um
um homem que trabalhava para um rei, ele quis ajustar, ele foi chamado para ajustar conta com esse servo, o homem rico. Esse servo devia uma grande dívida, 10 mil talentos, uma quantidade de dinheiro impensável, uma fortuna. Você tem que me pagar, senão você vai ser vendido, você e sua família toda, como escravos para pagar a dívida. Ele então se prostrou diante do rei e pediu um prazo. Dá-me um prazo e eu te pagarei. O Senhor, cheio de compaixão, perdoou toda a dívida. Esse que acabou de ser perdoado saiu e encontrou um outro servo seu que lhe devia uma quantia irrisória. E ele o pegou pelo pescoço, paga o que me deves. E ele, implorando, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis saber, colocou-o na prisão. Os seus amigos, vendo isso, ficaram penalizados e foram dizer ao patrão dele, que acabou de perdoá-lo. O patrão mandou chamá-lo. E aí entramos nos 3 versículos que vamos ler agora. Mateus capítulo 18, de 32 a 34. O Senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. É um Deus que manifesta ao mesmo tempo misericórdia, mas também é um Deus que é capaz de se encolerizar. Cheio de cólera. O Senhor o chamou e disse, servo mau, eu te perdoei toda a dívida. O Senhor encolerizado. A cólera de Deus. E jogar este coitado nas trevas até que ele pague toda a dívida. Esse assunto precisa ser abordado no segundo bloco, estamos no último minuto do primeiro bloco. É importante para que a gente explique que em Deus não há mudança. Uma hora o Senhor não manifestou compaixão e perdoou a dívida, e depois que ele recebeu a notícia, ele não ficou encolerizado? Ora, como pode uma pessoa ser ao mesmo tempo compassiva e encolerizada? Será que em Deus existe mudança? Isso a gente vai ver no segundo bloco. Antes eu já antecipo para vocês Malaquias capítulo 3, versículo 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda. Portanto, inferno não é prova de um Deus cheio de misericórdia que depois tem um acesso, um faniquito de raiva e passa a sentir raiva das pessoas. Nada disso. Vamos explicar esta aparente contradição no segundo bloco. Não saia daí, voltamos daqui a pouco.